Hoje a gente vai entender sobre remoção de micropigmentação nas sobrancelhas. Eu vou conversar com a Kellen Padilha, que é especialista em embelezamento do olhar e vai esclarecer as nossas dúvidas. E agora a gente vai bater papo e entender sobre um assunto muito importante. A gente vai falar sobre micropigmentação, mas o nosso foco principal é se dá para remover ou não. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, para esclarecer as nossas dúvidas, a Kellen Padilha, que é especialista em embelezamento do olhar. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer também, todo meu. Kellen, eu queria começar entendendo quais os principais motivos pelos quais as pessoas precisam ou querem retirar essa micropigmentação que foi feita. É porque deu errado às vezes? Geralmente é porque deu errado, mas eu acho que o padrão de beleza da mulher também mudou muito ao decorrer do tempo, né? E como vocês vão falar de moda depois, e como cílios e sobrancelha também é moda, a moda da sobrancelha também sofreu uma mudança. E as sobrancelhas mais finas, mais arredondadas, eram para mulheres com os rostinhos mais delicados. Hoje não, hoje a mulher ela tem um rosto mais marcante, uma mulher mais empoderada, mais forte. Então eu acho que essa mudança também influenciou nos motivos que levaram as pessoas a removerem micropigmentação. Olha, não voltando muito tempo, há alguns anos a gente tinha algo muito significativo, que eram as sobrancelhas muito retiradas, como você falou. As sobrancelhas eram diferentes e as mulheres geralmente deixavam muito finas. E hoje a mulher gosta de um olhar mais marcante, muitas vezes o que está em alta é a sobrancelha mais grossa. E daí se um designer anterior tinha sido feito com micropigmentação e de repente saía do desenho da sobrancelha, enfim, não combinava, a pessoa fala, e agora, o que eu faço? E por mais que a gente dê um prazo de validade para micropigmentação, eu percebo que passando esse prazo, muitas vezes em algumas partes ela continua, né? Sim, sim. Hoje em dia os pigmentos eles estão cada vez mais inteligentes, até a cosmetologia evoluiu muito, então os pigmentos eles saem com o tempo, o que é maravilhoso. A gente consegue fazer uma micropigmentação hoje, no ano que vem a gente tem que retocar boa parte dela. Isso é ótimo, né? Isso que as pessoas não entendem. Isso não é ruim, isso é bom, isso né? é ótimo, E já antigamente não, antigamente se fazia uma micropigmentação, com o tempo ela ia mudando de cor, né? Já era um designer indesejado, porque as pessoas não se capacitavam da maneira correta, né? Então esse é o maior problema, acho que é a banalização da profissão também. Olha, você está falando sobre isso e eu vou falar sobre situações que eu já vi. E a pessoa que cuida da minha sobrancelha, ela já me falou que teve que consertar. Tem muita matemática aí, tem muita arte aí, que são aquelas sobrancelhas que ficam verdes, às vezes ficam azuladas, às vezes alaranjadas. Explica para nós, isso também é um motivo de procura da remoção? Exato. Cada pele tem uma reação, né? Peles mais oleosas, elas tendem a ficar mais alaranjadas. Tem pigmentos que têm fundos mais cinzas, então acabam abrindo para uma cor indesejada. Hoje não, os profissionais que procuram se capacitar da maneira correta conseguem trabalhar com um pigmento que vai permanecer igual ao decorrer de 1 ano, 2 anos, que é o tempo da micro, né, acabar saindo um pouquinho. Mas o principal motivo hoje das pessoas procurarem a remoção é a cor indesejada e o formato indesejado. Você falou sobre os pigmentos e aí eu queria entender um pouco mais sobre isso. De repente, 2 pessoas que tenham o mesmo tom de pele, o meu ou o seu, podem ter reações diferentes à mesma cor na pele? Exatamente, né? Como o organismo é diferente, né? A produção de sebo das duas vão ser diferente, o local onde elas moram pode ser um pouco mais úmido, o outro um pouco mais seco, então isso vai influenciar também. Hoje, para que a gente escolha o melhor pigmento, a gente leva em consideração o fototipo de pele, mas também leva em consideração a cor do cabelo, né? A cor da sobrancelha que ela tem embaixo da micropigmentação que ela vai fazer, os fios, natural, né? A cor natural dela. Mas a gente faz assim, a gente tem um trabalho de visagista, principalmente no meu estúdio, então a gente faz toda uma conversa antes, a pessoa responde um formulário, onde ela vai falar o que ela veio buscar. Depois é que a gente vai fazer o procedimento. Quando a gente fala também da micropigmentação, ou da sobrancelha de um modo geral, existem mulheres que gostam que fique mais forte, mulheres que gostam que fique menos forte. Eu fazia rena, né? Fiz rena por muito tempo até fazer a micropigmentação. E eu sempre falava,
pode deixar, que eu gosto disso forte, eu tô sempre maquiada, eu gosto que fique bem forte, quanto mais forte melhor. Tem um limite, né? Porque as profissionais ainda bem têm juízo, não deixam a gente fazer tudo que a gente quer. Mas isso muda também de pessoa para pessoa, não é mesmo? Exato. O que vale é o desejo da cliente. Mas lógico que a gente tenta mostrar o que seria melhor, né, para cada caso, mas o que vale mesmo é o desejo da cliente. Vamos mostrar algumas fotos para você poder explicar para nós. A gente ainda faz uma associação, Kelly, quando a gente lembra de alguns anos ou de como algumas situações surgiram, a maquiagem definitiva ou a tatuagem. Daí a gente imagina, principalmente desses pigmentos mais antigos, que talvez seja impossível fazer uma remoção completa. É possível? Tem alguns casos que a gente acaba fazendo a remoção, chegando a um resultado, mas não por completo, né? Não consegue tirar aquele pigmento por completo. Tem muitos problemas também na remoção, né? Tem pessoas que acabam lesionando a pele da cliente, acabam causando uma cicatriz hipertrófica ou então causando um maquiloide que pode acontecer. Um problema por outro, né? Exatamente. E aí a gente pega a cliente muito frustrada. Esse é a pior insatisfação que a cliente pode ter quando ela já vem de uma correção e acaba tendo um problema. Fazer em cima, tentar corrigir em cima sem remover, pode ser também um problema maior? É um dos maiores problemas que a gente tem. Assim, tem muitas meninas que por não ter os equipamentos corretos ou não fazer os cursos corretos, acabam indo logo para a micropigmentação em cima daquela tatuagem ou daquela micro antiga, né? E aí é que o problema fica maior ainda, porque a gente não sabe qual pigmento que tem por baixo e como que ele vai reagir com esse novo pigmento, né? Você falou dos cursos, daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Porque uma coisa que me chama a atenção é ver promoções bombásticas com valores muito diferentes. Eu converso muito com a pessoa que cuida de mim, que é a Suzy, e ela sempre me fala dos cursos, eu tenho amizade com ela, né? Então ela me fala dos cursos que ela está fazendo, tanto relacionado a cílios quanto relacionado à sobrancelha. São cursos caríssimos, tem muito investimento. Às vezes ela sai de São Paulo, tem cursos que são fora do Brasil para poder fazer uma especialização. Então aí você fala em cobrar muito mais barato, nem tem como, porque ela está investindo naquilo. Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre essa procura. A gente está falando de Brasil, tem pessoas de repente interessadas em fazer seja a remoção ou a micropigmentação. Eu quero as dicas do que a gente tem que estar atento na hora de escolher o profissional. Mas vamos voltar àquela primeira foto que a produção colocou agora há pouco. Eu quero que você explique o que a gente está vendo nessa foto. Então, essa é antes já tá um negócio, hein? Ela já é, podem ver que ela é uma taja preta, né? Como se fosse uma taja preta em cima. Posso te interromper, Kelly? Claro. Por favor, eu fiquei sabendo que eu tenho que ir pro break agora. Eu vou voltar daí já, tá bom? A gente já volta daí. Você se assustou também, né? A gente já vai entender o que aconteceu com essa sobrancelha. Eu já volto. Nosso programa está de volta nesse bloco falando sobre remoção de micropigmentação, mas daqui a pouquinho tem artesanato. Hoje a gente vai aprender sobre macramê e também tem bate-papo sobre moda. Daqui a pouco a gente vai entender sobre tendências. Eu volto a conversar com a Kelly Padilha, que é especialista em embelezamento do olhar. Vamos voltar com aquela foto do bloco anterior. A gente vê uma coisa assim, ó, reta. É, uma taja preta, literalmente, Foi né? feita assim? Foi feita assim, provavelmente por uma profissional não preparada, não capacitada, né? E também a pele dela reagiu de uma forma que ela aderiu ao pigmento, o pigmento está bem presente, né? É um pigmento super preto. Fazia tempo, será que ela tinha feito? Porque isso conta também, né? Esse fazia um bom tempo já que ela tinha, já fazia uns 3 anos, ela ainda estava assim. 3 anos? Ela ainda estava assim, E ela estava completamente sem formato nenhum, né? Esse formato não segue design nenhum, ela foi simplesmente como se ela tivesse feito uma taja em cima do olho da cliente. Embaixo, já 10 minutos após a ação do laser, né? Esse é o laser ND YAG, que a gente usa no nosso estúdio. Tem algum creme, alguma coisa que vai junto? Após a aplicação do laser, a gente trabalha a laser terapia, né? Para ajudar na cicatrização, para que ela tenha a melhor ação anti-inflamatória após o procedimento, que é muito importante também. E aí eu fico com uma dúvida, eu tô vendo ali que ela tá com óculos porque é muito próxima aos olhos. E sempre que a gente faz qualquer tratamento com laser,
qualquer um, em qualquer parte do corpo, você tem que tomar muito cuidado com os olhos. E a parte da sobrancelha é uma parte muito próxima, né? Isso. Tem que usar óculos. É um óculos especial para esse tipo de procedimento. Que tem que ser menorzinho, né? Ele é bem pequenininho. Nós, profissionais, também usamos o óculos. Se alguém entrar na sala no momento, vai ter que colocar também, justamente para proteger, porque esse laser em específico, ele atua na luz, ele atua através da luz. Então, por isso que a gente protege o olho para que não tenha nenhum problema a mais, né? Quando a gente faz o laser, por exemplo, para diminuir a quantidade de pelos na axila, vou dar aqui um exemplo que eu conheço, onde tem mais pigmentação, onde o pelo é mais escuro, dói mais geralmente. E aí, dói também essa cor ou nem tanto porque ela não é da pele? É um procedimento, a gente costuma falar que é um procedimento doloroso, mas é muito mais doloroso por se tratar de face, né? A pessoa se olhar no espelho e não se reconheceu, então ter que viver com aquele problema, né? Porque se torna um problema de imagem, né? É um procedimento doloroso, sim, né? Mas é um procedimento rápido, de segundos, dependendo, no caso da sobrancelha mesmo, em menos de 1 minuto já acabamos o procedimento. Tem alguma anestesia tópica que você possa utilizar ou não? Dependendo do caso, dependendo do linear de dor da cliente, a gente passa assim. Você perguntou também sobre os pelos, né? Diferentemente do laser usado para pelo, ele age na haste do folículo. Esse nosso não, esse nosso ele age aquecendo o pigmento. Ele fraciona o pigmento em nanopartículas que vão ser absorvidas depois pelo organismo mesmo. E a minha pergunta na sequência já era essa, se afeta o pelo da sobrancelha, porque tem pessoas que têm mais ou menos pelos, podem cair? Não, esse laser que a gente tem, o NDI-AG, ele é um laser já importado, feito um estudo gigante por trás dele, ele age só na micropigmentação. Ele até clareia o fio, por ele trabalhar com pigmentos, então ele acaba clareando o fiozinho, ele vai ficar branco, mas com o decorrer do ciclo de crescimento, ele vai cair, vai nascer um novo pelo. Não vai parar de crescer. Não vai parar de crescer, diferente dos outros lasers que já existiu no mercado. Vamos mostrar a próxima foto também, para ficar mais claro ainda para a gente entender. Você falou que uma sessão é muito rápida. Quantas sessões são necessárias para resolver o problema? Por exemplo, nessa foto que a gente está mostrando, em uma sessão ela já conseguiu parcialmente toda a cauda da sobrancelha, a gente chama de cauda, aquele pedaço que foi apagado, né? Foi removido. E bem provavelmente, depois desse procedimento, a gente já conseguiria fazer uma micropigmentação. Depois de quanto tempo? Depois de 30 dias, que é uma cicatrização total, né, da pele, em 30 dias. O que faz casquinha também? O que acontece? É um processo de cicatrização, é uma lesão forçada, né? A gente acaba causando uma lesão, porque essa é a intenção, né? E a gente depois tem todo um processo de cicatrização. Por isso, às vezes, a gente associa a laser terapia, para que essa cicatrização aconteça da melhor forma possível. Essa pessoa pode, depois de algum tempo, começar a usar, de repente, a maquiagem até chegar o dia de ela fazer a micropigmentação? 1 mês, 2 meses? Porque eu fico imaginando a falha e o quanto essa mulher vai querer nem que seja passar um lápis, uma sombra, né? Sim, com certeza. Até se ela tiver os pelinhos, mesmo que eles tenham clareado com o procedimento, ela vai conseguir pigmentar ou com as tinturas para sobrancelha, ou até mesmo com a rena que você comentou. Então, ela vai conseguir disfarçar. Mas, assim, nem todas as pessoas que passam por um procedimento, assim, agressivo como esse, acabam querendo fazer uma micropigmentação depois. Por isso que ela tem que estar bem segura com a profissional que for fazer a remoção, para que depois ela consiga, né, resolver esse trauma que ela vai ter. Ela fica tão feliz que saiu que talvez ela pense, eu não quero nunca mais fazer isso. Exato, né? Mas assim, todas as pessoas que passam pela remoção no nosso estúdio, elas conseguem repigmentar e aí da maneira correta, graças a Deus, né? Kelly, outra questão que eu vejo é o esfumado que se usava antigamente, né, e ainda se usa, mas a técnica do fio a fio chegou com muita força. Eu já vi pessoas com vários X assim, ó, na sobrancelha, é uma coisa que me chama muita atenção também. Também é um problema? Também é um problema. Com essa mudança da moda, né, agora o que a gente valoriza são as sobrancelhas realistas. Só que o realismo exige um tanto de artista do profissional, né? E nem todo mundo tem esse dom a desenho. Então, por isso que o profissional tem que treinar muito para que ele consiga fazer o melhor desenho, o melhor fio, imitando o sentido do fio natural. Tem mais foto? Vamos ver, por favor? Acho que é a última. Que a gente tem mais duas? O que a gente está vendo? Essa já é um processo de despigmentação com laser, já de umas 4 ou 3 sessões, se eu não estou enganada.
Aí podem perceber que nesse caso a gente conseguiu remover quase por completo, né? A gente sempre faz brincadeirinhas no Instagram, porque realmente são fotos feias, né? Não é uma coisa agradável de se olhar, mas a gente sempre tenta não expor a cliente, porque ela já está traumatizada, né? Então a gente coloca essas carinhas para que a cliente não se exponha mesmo. A gente já viu, você já deve ter visto na internet, quando eles pegam algumas mulheres lindas, famosas, e tiram a sobrancelha para mostrar como ficaria sem sobrancelha. Infelizmente, a pessoa que precisa tirar, fazer essa remoção, ainda mais se ela tem pouco pelo, ela vai ter que passar exatamente por esse processo. Né? Exatamente. A nossa profissional, a profissional ela trabalha só com remoção, ela faz um trabalho justamente para que ela consiga acompanhar essa cliente nessa fase de adaptação, né? Porque é uma fase de autoaceitação, de adaptação, de terapia, né? Visual ali, né? Então a gente faz todo um acompanhamento, depois vai conversando com a cliente, ela manda fotos 30 dias após, ela volta, faz de novo. Se precisar de mais sessões, elas são intercaladas de quanto em quanto tempo? De 30 em 30 dias, né? Normalmente no laser a gente consegue um resultado satisfatório dependendo do pigmento, dependendo da camada que foi aplicado, né? A gente consegue de 3 a 4 sessões, né? Dependendo do pigmento. Na remoção por ácido, também a gente depende de como que o ácido vai agir na pele da cliente. Como que se escolhe? Qual a melhor maneira da remoção? A gente primeiro, para qualquer tipo de procedimento que a gente faz, primeiro a gente faz uma avaliação, né? Para ver se a gente consegue identificar que pigmento que foi usado, que cor de pigmento. Né? O laser, por exemplo, ele age muito bem em pigmentos azul, preto, ele faz uma remoção por completa. Nos coloridos ele tem um pouquinho mais de dificuldade, mas ele também age. Né? Então, quando é uma tatuagem, por exemplo, é outra reação. Então, depende muito do procedimento. A gente faz uma avaliação para entender o que a gente vai usar. Ácido, laser, camuflagem, né? Tem várias técnicas. A gente fala antigamente, né, da tatuagem, mas não é tão antigamente assim. Exato, não é tão antigamente. Então, e tem gente que ainda faz, Tem gente né? que ainda faz. Tem e gente aí, que ainda eu faz. queria que você deixasse um recado que eu acho que é muito importante. A gente está falando com todo o Brasil. E me chama a atenção, por ter amizade com uma pessoa que trabalha com isso, ver algumas promoções que fazem tudo muito mais barato. A gente não vai falar aqui de valores, Kellen, mas eu acho que existe uma coerência no mercado por conta dos cursos que vocês fazem para especialização. A gente está falando da remoção que só existe por conta de um problema no primeiro momento, até de diagnosticar qual que é a história, se a pessoa pode ou não fazer a micropigmentação naquele momento. Tem muita coisa importante na hora de fazer Sim. a primeira micro, não é isso? Exato, a gente faz um acompanhamento, a anamnese, né, que é o formulário que ela preenche. É muito importante para que a gente consiga fazer essas perguntas, né? Se tem alguma patologia, se teve algum problema de pele, se toma alguma medicação, isso é importante. Mas a respeito de treinamentos, os treinamentos são caros e eles são feitos por etapas. Primeiro a pessoa se forma design de sobrancelhas, trabalha muito tempo com isso. Depois faz a primeira fase de micropigmentação, depois a segunda, daí trabalha com shadow, trabalha com filtros realistas. São inúmeros, eu brinco que é um carro popular, né? Em toda essa capacitação aí. E você falou desse tempo, quando eu conheci a Suzy, ela sempre teve um design muito bem tirando a sobrancelha. Para daí, quando ela me falou, já que agora eu vou começar a fazer micro, fez um primeiro curso, fez um segundo curso, não começou já fazendo a gente enquanto não se sentiu segura. Então, isso já fazem quase 6 anos para ela chegar agora a ser a profissional que ela é e continuar investindo em cursos, porque também não para. Como você falou, a moda mudou, as técnicas mudaram. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso é assim, a capacitação na área da estética, ela é eterna, né? Então, o profissional que ele procura é um profissional bem avaliado no mercado, ele é um profissional que procura muito a tendência internacional. Por exemplo, hoje a profissional que trabalha com a gente, ela não está aqui justamente porque ela está fora, né, fazendo uma capacitação. E eu mesma também, nós trabalhamos com cursos também, então a gente orienta que a gente... Vocês também dão cursos? Também damos cursos de cílios, né, e sobrancelha também. Mas mais focado na área de embelezamento do olhar mesmo. Então, as profissionais que fazem curso com a gente incentiva que elas não acabem por ali, né? Que elas façam outros, a gente indica colegas, a gente nesse ponto, a gente é muito
trabalha de uma maneira comunitária, assim, na profissão. E para quem está nos assistindo pensando em Brasil, eu vou deixar, lógico, os contatos delas, mas eu acho que também é importante as profissionais que quiserem uma profissionalização diferenciada entrar em contato, né? Exatamente. A gente está sempre à disposição e se precisar de dicas, independente de cursos, né? A gente está disponível, porque a gente prefere que a informação correta seja passada à frente. E daí eu imagino que quando a gente fala sobre isso, eu vou passar já os contatos, mas quando a gente fala sobre o quanto uma mulher pode ficar fragilizada, eu vejo profissionais, às vezes, uma cliente chegando, pedindo ajuda de remoção, às vezes vocês devem se deparar com situações de falar, meu Deus, o que vai ser melhor, como é que a gente vai fazer? Então, se conversando, as profissionais podem ajudar, nem pensando no dinheiro, né? Pensando, exatamente, como você falou, pensando em ajudar alguém que está sofrendo muito, porque toca muito na autoestima da mulher, né? Exatamente. Agora mesmo, no Outubro Rosa, nós tivemos a gente apoiou várias campanhas, várias causas do Outubro Rosa, de pessoas que estavam refazendo a sobrancelha, conquistando a autoestima, e aí é muito complicado. Imagina uma pessoa que passa por um tratamento de câncer e faz uma micro, tem um resultado indesejado, vai ter que passar por uma remoção, é muito complicado. Às vezes já tá com os fios caindo, né? Exatamente. Tem muita coisa importante quando a gente fala a respeito dessa autoestima para a mulher. Kelly, muito obrigada. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, o site www.estudiobykel.com.br e os telefones 0 operadora 11 3846 0747 e 998929867. Os dois telefones são 0 operadora 11. Tem o Insta também, @estudiobykel. Obrigada mais uma vez, Muito obrigada. Kelly. Uma ótima Muito tarde. Obrigada.